A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Hoje eu quero me aproximar do seu coração como quem se senta ao lado de um amigo, para conversar sobre a vida e sobre o mover de Deus. Eu sinto fortemente em meu espírito que o Senhor reservou este tempo para te lembrar de algo poderoso. Ele tem uma nova estação preparada para você. Eu sei que muitas vezes a nossa caminhada parece marcada por ciclos que não mudam, por histórias que insistem em se repetir. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera longa, de batalhas que parecem não ter fim, ou até mesmo de frustração com aquilo que não deu certo. Mas a palavra garante: as estações da vida não permanecem para sempre. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo de choro e há um tempo de riso. E da mesma forma, há momentos em que Deus encerra um ciclo para abrir outro, trazendo novidade de vida. É sobre isso que quero falar com você, sobre esse Deus que renova, que transforma, que escreve novos capítulos. Não importa como foi o inverno que você atravessou, a primavera do Senhor está chegando sobre a sua história. Quero que você receba essa palavra com fé, porque eu creio que não é apenas mais uma mensagem, é uma convocação. É o Espírito Santo dizendo: eu estou movendo coisas que você ainda não vê. Estou preparando caminhos que você ainda não entende, mas você vai viver a estação da promessa. Talvez até aqui você tenha se sentido preso a uma rotina de lutas. Talvez os relacionamentos tenham se desgastado. Talvez a área financeira esteja travada. Ou até mesmo a sua vida espiritual tenha perdido aquele fogo dos primeiros dias. Mas o Senhor é especialista em fazer brotar vida onde parece haver morte. Ele transforma desertos em mananciais. Ele faz florescer aquilo que estava seco. E sabe o que mais me impressiona? É que, mesmo quando não merecemos, Ele permanece fiel. O amor dele não se esgota. A misericórdia dele não se cansa. Ele continua nos atraindo para mais perto, chamando-nos a confiar e a crer no que Ele está para realizar. Por isso eu quero que você se aproxime dessa palavra, não como quem apenas ouve, mas como quem decide se abrir para viver. Porque quando Deus fala em nova estação, Ele não está apenas mudando os cenários externos, Ele está moldando o nosso coração. Está nos preparando para suportar o peso da bênção. Está ajustando áreas internas que talvez ninguém veja, mas que são fundamentais para sustentar aquilo que Ele vai derramar. Querido, querida, essa é a hora de se levantar em fé. É tempo de se desapegar do passado, de deixar para trás as dores, os erros, os fracassos. É tempo de olhar para frente, porque o Senhor está fazendo algo novo. Ele já começou, mesmo que você ainda não perceba. E antes de avançarmos juntos nesta jornada, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Se essa palavra já está tocando o seu coração, deixe o seu like agora. Isso não é apenas um gesto digital. É uma forma de dizer: eu recebo essa nova estação. Eu creio no que Deus está falando comigo. Prepare-se. Hoje, o Espírito Santo vai aquecer o seu coração com a chama da esperança. Vai te lembrar que o Deus que abre portas, que muda histórias, que cria caminhos no impossível, continua sendo o mesmo. E Ele já decretou: uma nova estação chegou para a sua vida. A base da nossa reflexão está no Evangelho de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse versículo tão conhecido ecoa como uma chave espiritual. Ele nos lembra que a vida não é um fluxo contínuo de repetições sem sentido. Há tempos e estações, e cada uma delas carrega um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Quando o escritor de Eclesiastes declara isso, ele não está apenas descrevendo os ciclos naturais da vida: nascer, morrer, plantar, colher, chorar, rir. Ele está nos conduzindo a perceber que existe uma mão soberana governando cada estação da nossa história. Isso significa que nada é por acaso.
O inverno que você enfrentou, o deserto que pareceu tão longo, a espera que parecia interminável, tudo isso estava dentro de um tempo determinado. Não para te destruir, mas para te preparar. Não para te deixar sem saída, mas para moldar seu coração a confiar de uma forma mais profunda. E agora, se o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração sobre uma nova estação, é porque chegou o tempo. Deus é o Senhor das estações. Ele é quem fecha portas que precisam ser encerradas e abre novas portas que ninguém pode fechar. Quando olhamos para a palavra, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que viveram mudanças radicais de estação. José passou da prisão ao palácio. Ana passou da esterilidade ao cântico de vitória com Samuel em seus braços. Os discípulos passaram da tristeza da cruz ao impacto da ressurreição. Cada nova estação veio como cumprimento de uma promessa, como resposta de oração, como manifestação da fidelidade de Deus. E eu quero te dizer, o mesmo Deus que moveu as estações na vida deles é o que está movendo a sua vida hoje. Se há algo que precisamos compreender, é que Deus nunca nos deixa estacionados para sempre no mesmo lugar. Ele é o Deus do movimento, o Deus que conduz seu povo de glória em glória, de fé em fé. Ainda que em alguns momentos pareça que nada está acontecendo, no invisível Ele está preparando um novo cenário. A Bíblia está cheia de narrativas que revelam a transição de estações. Pense em Israel, escravizado por séculos no Egito. O inverno da opressão parecia eterno, mas um dia Deus levantou Moisés. E em uma noite, com a Páscoa e o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, uma nova estação começou. Aquele povo que só conhecia o peso do trabalho forçado começou a caminhar rumo à terra prometida. Talvez você esteja se sentindo como aquele povo, cansado de esperar, esgotado de tanto lutar. Mas assim como Deus marcou o fim daquela estação de escravidão, Ele também está marcando o início de um tempo novo para você. O mesmo Deus que quebrou os grilhões do Egito pode quebrar as correntes que te seguram hoje. A nova estação não significa ausência de desafios. Quando Israel saiu do Egito, eles ainda precisaram atravessar o mar, enfrentar desertos, confiar em Deus no maná e na água da rocha. Mas mesmo diante de obstáculos, a presença de Deus era a prova de que a estação havia mudado. O mesmo se aplica a você. A presença do Senhor é o selo de que a nova fase já começou, mesmo que os sinais ainda estejam se manifestando pouco a pouco. Há momentos em que o maior desafio não é o ambiente, mas o coração. Muitos não conseguem viver o novo de Deus porque permanecem presos ao passado. Continuam olhando para as dores, para os erros, para os medos. É como tentar caminhar para frente segurando correntes que nos puxam para trás. E aqui está a exortação do Espírito: solte o que passou, porque Deus não escreve capítulos novos em páginas que permanecem amarradas ao ontem. Quando Paulo declarou em Filipenses capítulo 3, versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, ele estava estabelecendo uma chave espiritual para acessar a nova estação. O apóstolo sabia que não poderia carregar o peso das prisões, das perseguições, das lutas passadas. Ele decidiu olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Querido, querida, você também precisa decidir hoje: não vou mais ser prisioneiro do meu passado. Talvez você tenha falhado, talvez tenha chorado, talvez tenha sido ferido por pessoas que deveriam ter te apoiado. Mas hoje o Espírito Santo te chama a levantar a cabeça e a declarar: eu estou pronto para viver o novo de Deus. Eu não serei refém da estação passada. Eu vou avançar. E como se avança? Com fé. Não fé presunçosa, como quem exige que Deus faça tudo do nosso jeito, mas fé genuína, como quem confia que o Pai tem o melhor plano. Fé que crê mesmo quando não vê, fé que se apoia na promessa mesmo quando o cenário ainda não mudou. Você pode estar perguntando: mas como eu sei que essa nova estação é para mim? Eu quero responder com a própria palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, declara que o Deus de toda graça, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar,
firmar, fortalecer e fundamentar. O texto não diz se vocês sofrerem, mas depois de terem sofrido. Isso significa que o sofrimento não é eterno. Existe um depois, existe um novo tempo, existe uma estação de restauração. Talvez o inimigo tenha sussurrado que o seu futuro já está definido pelo fracasso. Talvez ele tenha te convencido de que você não tem mais chances. Mas hoje o Espírito Santo te diz: nenhuma estação de dor é definitiva quando Deus resolve mudar a paisagem da sua vida. A mulher do fluxo de sangue passou 12 anos presa em uma estação de enfermidade. Mas quando tocou em Jesus, em um instante, a estação mudou. Cegos receberam vista, leprosos foram purificados. Homens e mulheres que estavam em trevas viram a luz brilhar. Porque quando o reino de Deus invade uma história, o que era desespero se torna esperança, o que era morte se transforma em vida. E aqui está a boa notícia. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele mudou estações no passado, ele pode mudar a sua agora. Eu não sei qual área da sua vida precisa dessa virada. Talvez seja a área emocional, marcada por solidão. Talvez seja a área financeira, travada por dívidas. Talvez seja a área espiritual, sufocada pelo cansaço. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que fez o sol parar no vale de Ajalon, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que multiplicou pães e peixes, é o mesmo que hoje estende a mão para você e diz: eu faço novas todas as coisas. Não se conforme em permanecer no deserto. Não aceite como destino aquilo que era apenas uma estação de passagem. Levante-se em fé. Ore como quem acredita. Caminhe como quem confia. Declare como quem já vê a promessa cumprida. A nova estação não está apenas diante de você, ela já começou dentro de você. Porque quando a fé desperta, o coração já floresce antes mesmo que os olhos vejam a mudança. Senhor amado, eu me coloco diante de Ti neste momento, com o coração rendido e aberto. Tu és o Deus das estações, o Senhor que governa o tempo, que abre e fecha ciclos segundo o Teu propósito eterno. Pai, eu reconheço que muitas vezes fiquei preso ao passado, às dores, às frustrações e até mesmo aos meus próprios erros. Mas hoje eu decido soltar tudo isso aos Teus pés. Eu não quero mais carregar pesos que já deveriam ter sido deixados para trás. Eu quero viver a nova estação que o Senhor preparou para mim. Jesus, Tu és aquele que faz novas todas as coisas. Então eu te peço, sopra sobre a minha vida o Teu vento de novidade. Transforma as áreas secas em rios de águas vivas. Faz florescer de novo o que parecia morto. Ressuscita os sonhos que eu havia enterrado. Desperta em mim a chama da esperança e da fé. Espírito Santo, eu me rendo à Tua voz. Eu sei que não é pela força do meu braço, nem pela lógica da minha mente que verei o novo. É pela Tua graça, é pela Tua presença, é pela Tua condução. Por isso eu te convido, toma a frente da minha história. Dirige meus passos, endireita meus caminhos. Eu declaro com a minha boca que não viverei mais aprisionado ao inverno das perdas. Eu creio que o Senhor está inaugurando uma nova estação. Uma estação de cura, de crescimento, de restituição e de intimidade profunda contigo. Senhor, renova as minhas forças, renova a minha mente, renova o meu coração, que eu possa experimentar não apenas pequenas mudanças, mas uma verdadeira transformação que venha do alto. Eu oro agora como quem segura Tuas promessas e não solta até que se cumpram. Eu creio que este é o tempo da virada. Eu creio que o Senhor já decretou novidade sobre mim. Eu creio que o Teu amor nunca falhou e jamais falhará. Obrigado, Pai, porque mesmo quando eu não percebia, Tu já estavas movendo. Obrigado porque o Teu cuidado me sustentou até aqui. Obrigado porque eu sei que o melhor ainda está por vir. E diante de Ti eu profetizo: a minha casa viverá a nova estação. A minha família verá a Tua bondade. O meu coração se encherá de alegria outra vez. O meu futuro será marcado por vitória. Tudo isso eu declaro, não em meu nome, mas no nome poderoso de Jesus. Amém.
Pai amado, agora eu quero me unir em oração por cada pessoa que está conectada comigo nesta mensagem. Eu sei que não é por acaso que este irmão, esta irmã chegou até aqui. Foi o teu Espírito que conduziu, foi o teu amor que atraiu, porque o Senhor deseja revelar uma nova estação sobre a vida deles. Senhor, eu intercedo por aqueles que estão cansados. Muitos chegam diante desta palavra com o coração abatido, cheios de perguntas sem respostas e até pensando em desistir. Mas em nome de Jesus eu clamo, renova as forças do teu povo. Derrama um óleo fresco de ânimo. Enche-os de coragem para continuar. Eu oro por aqueles que estão enfermos. Senhor, toca com a tua mão de cura aqueles que lutam contra diagnósticos médicos, aqueles que sofrem em hospitais, aqueles que sentem dores que os impedem de ter uma vida plena. Eu declaro que pela cruz de Cristo, eles sejam alcançados pela vida que flui do Calvário. Traz alívio, traz milagre, traz restauração. Eu oro pelos que estão desempregados e angustiados com a área financeira. Tu és o Deus da provisão, o Deus que abriu o mar, que multiplicou pães e peixes. Eu peço que o Senhor abra portas de emprego, crie oportunidades, envie recursos inesperados, que cada lar representado aqui veja a abundância que vem do céu. Eu oro pelas famílias, Senhor. Muitas casas estão em guerra, muitos casamentos estão desgastados, muitos filhos estão afastados. Mas eu clamo agora que a nova estação chegue também sobre os lares, que o amor seja restaurado, que o perdão seja liberado, que a unidade seja construída, que cada casa seja um altar da tua presença. Eu oro também por aqueles que se sentem espiritualmente secos, que perderam a chama da oração, que já não conseguem ler a palavra com prazer, que se afastaram da comunhão. Espírito Santo, sopra sobre esses corações, que uma nova paixão por ti seja reacendida, que uma fome e sede pela tua presença desperte dentro deles. Senhor, eu sei que muitos têm pedidos específicos que colocam aqui nos comentários, que compartilham como um clamor. Eu intercedo por cada um deles. Tu és o Deus que conhece os segredos do coração. Antes mesmo que a palavra chegue aos lábios, tu já sabes. Então atende, Senhor. Age conforme a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E eu quero pedir algo especial, que este canal, esta comunidade de fé, seja um espaço de milagres. Que cada testemunho que surgir nos comentários seja combustível para fortalecer outros. Que cada resposta recebida seja motivo de celebração conjunta. Que possamos ser uma família de fé, que carrega os fardos uns dos outros em oração. Querido irmão, querida irmã, se você crê que Deus está movendo sobre a sua vida, eu quero te encorajar agora a deixar o seu pedido nos comentários. Escreva o que você deseja ver transformado nesta nova estação. Escreva também o seu testemunho quando o milagre acontecer. Porque eu creio que não é se acontecer, mas quando acontecer. E juntos, como comunidade, vamos nos alegrar. Porque o Deus que prometeu é fiel. E Ele está inaugurando um tempo novo sobre cada um de nós. Receba esta palavra com o coração aberto. O Senhor está declarando sobre você uma nova estação. Eu profetizo em nome de Jesus que os dias de lágrimas não terão a última palavra. O tempo de espera não será em vão. Aquilo que parecia morto vai florescer novamente. O que estava bloqueado será destravado. O que era vergonha será transformado em dupla honra. Assim como o inverno não pode impedir a chegada da primavera, assim também nada pode impedir o mover de Deus sobre a sua vida. A estação mudou. E eu declaro que você vai perceber sinais claros dessa mudança. Pessoas que antes te fechavam portas vão ser usadas para abri-las. Situações que pareciam travadas vão se destrancar. Sonhos que estavam esquecidos vão renascer com força. Eu declaro que sua mente será renovada. Que os pensamentos de derrota, de medo e de escassez vão cair por terra. O Espírito Santo vai te encher com ousadia, com esperança e com fé. Você não andará mais em círculos.
Você caminhará em linha reta, rumo àquilo que o Senhor já preparou. Eu declaro que sobre a sua casa repousa a bênção da paz. Onde havia brigas, virá reconciliação. Onde havia silêncio pesado, virão risos de alegria. Onde havia distanciamento, virá restauração de laços. Sua família será sinal visível da bondade de Deus. Eu declaro que sobre as suas finanças repousa a bênção da provisão. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele abrirá caminhos inesperados, te dará sabedoria para administrar, trará oportunidades que virão direto do céu. Você viverá não apenas o suficiente, mas a abundância que capacita a semear e a abençoar outros. Eu declaro que sobre a sua saúde repousa a bênção da cura. Todo espírito de enfermidade seja repreendido em nome de Jesus. Que a vida de Deus percorra cada célula do seu corpo. Que sua energia seja restaurada. Que sua mente seja fortalecida. Que você tenha vigor para cumprir o propósito para o qual foi chamado. E acima de tudo, eu declaro que o teu espírito será incendiado novamente pela presença do Senhor. Você terá prazer em buscar a Deus, fome pela palavra, paixão pela oração. Você sentirá de novo a alegria da salvação e sua vida será marcada por intimidade com o Pai. Levante a sua cabeça, ergue os seus olhos. O inverno já passou, a chuva cessou. O canto das aves anuncia, a estação mudou. Em nome de Jesus eu abençoo você. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo o seu futuro. Eu declaro que você não vai apenas sobreviver, mas viver em plenitude. Vai experimentar o favor de Deus em cada detalhe. E que essa nova estação não seja apenas um alívio temporário, mas um marco eterno na sua história. Que daqui a alguns anos você olhe para trás e diga, foi ali que tudo mudou. Foi ali que Deus me levou para um novo nível. Assim eu profetizo e declaro, na autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós chegamos ao final desta oração e desta palavra profética, mas eu sinto que o Espírito Santo ainda vai continuar ministrando ao seu coração, mesmo depois que você desligar este vídeo ou fechar esta tela. Porque quando Deus declara uma nova estação, não é apenas uma mensagem que passa, é uma marca que fica. Eu quero te encorajar, não guarde isso só para você. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança, com alguém que precisa de um recomeço. Você pode ser instrumento de Deus para mudar o dia, a semana ou até mesmo a vida de alguém simplesmente enviando esta mensagem. Se esta palavra tocou você, eu te convido a se inscrever no canal. Aperte o botão de inscrever-se e ative o sino de notificações, porque assim você vai receber sempre que uma nova oração ou mensagem for publicada. Juntos, vamos continuar crescendo na fé e fortalecendo nossa caminhada com Deus. E deixe aqui nos comentários o que Deus falou com você hoje. Escreva o seu testemunho, o seu pedido, ou até mesmo uma simples palavra de eu creio na nova estação. Isso não é só uma interação digital, é um ato de fé, uma forma de declarar em público aquilo que você já recebeu no seu espírito. Eu quero te dizer, não pare aqui. Nos vemos na próxima oração. Seja a oração da noite, seja a oração da manhã, eu espero você para juntos buscarmos mais da presença de Deus, porque cada encontro é uma oportunidade de sermos transformados. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o nosso próximo momento de oração.